Vamos lá, falar de Carla Zambelli. E aí, até relembrando o que ela disse aqui em entrevista à CNN, ao Bastidores CNN, você inclusive participou dessa conversa com Carla Zambelli. E naquela oportunidade ela disse, olha, eu estou intocável porque eu tô aqui vou para a Itália e tenho cidadania italiana. Mas, Luísa, o que dizem advogados e juristas? O que fatos recentes, inclusive, nos contam sobre esse processo de extradição envolvendo Brasil e Itália? Realmente, a deputada Carla Zambelli, ela disse em entrevista aqui para o Bastidores CNN, né, ao longo da semana, que ela estaria intocável na Itália e, por isso, não temia uma prisão, né, uma ordem de prisão por parte do ministro Alexandre de Moraes, porque ela teria cidadania italiana e isso, segundo ela, poderia torná-la, né, imune a qualquer decisão judicial que pudesse implicar na detenção. Agora, Carol, existem precedentes que dão conta de extradição que ocorreram aqui, as extradições que ocorreram aqui no Brasil, em relação a pessoas brasileiras que haviam sido condenadas pela justiça, que tinham também cidadania italiana, moravam na Itália e foram extraditados para cumprir a pena no Brasil. Um dos exemplos que os especialistas e advogados sempre usam, Carol, é o caso do Henrique Pisolato, que era ex-diretor de marketing do Banco do Brasil. Ele foi condenado, né, no âmbito do mensalão e, com isso, ele morava na Itália e foi extraditado para o Brasil para poder cumprir a pena por aqui e ele tinha cidadania italiana também. Então, a cidadania italiana, ela não torna Carla Zambelli intocável, como ela disse. Essa é a avaliação de especialistas da área do direito e também de ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente do entorno ali do ministro Alexandre de Moraes, que oficializou ontem, como estava contando a Gabi Veras, o pedido de extradição feito em razão da condenação, né, do trânsito em julgado, que a gente chama da sentença, que é quando uma sentença já não admite mais recursos, né, já esgotaram as possibilidades de recurso e, com isso, a pena pode começar a ser executada. A gente tem uma arte para mostrar sobre o passo a passo, né, os caminhos a partir daqui com o processo de extradição. O primeiro passo, Carol, é a formalização por meio do Ministério da Justiça de um pedido de extradição à Itália. Isso consta ali na decisão proferida ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, decretando a prisão definitiva de Carla Zambelli. Depois que a pasta protocola a solicitação, o Itamaraty encaminha o texto à Embaixada Brasileira em Roma, que manda o documento para o Ministério das Relações Exteriores italiano. Então, o gabinete repassa para o Ministério da Justiça, que vai realizar ali um juízo de admissibilidade, né, para depois enviar ao judiciário, que vai decidir, no fim das contas, se aceita ou não o pedido de extradição. É claro que isso considera, né, Carol, acordos bilaterais entre Brasil e Itália, e como a gente vinha falando, já há precedentes, né, no sentido de permitir que cidadãos que tenham cidadania brasileira e italiana possam ser extraditados ao Brasil para cumprir a pena por aqui. A gente lembra, Carol, que no início da semana foi decretada a prisão preventiva de Carla Zambelli devido ao fato dela ter fugido do país para, segundo ela própria, se tornar intocável perante a justiça brasileira e escapar, então, dessa pena que estava muito próxima de começar a ser cumprida, né? Que são 10 anos em regime fechado e perda do mandato. E essa decisão de prisão preventiva, essa ordem de prisão preventiva, ela inclui não só a prisão preventiva em si, mas várias outras medidas cautelares. Bloqueio de bens e valores, por exemplo, né? Foi notificada a Câmara para que bloqueasse os salários de Carla Zambelli, isso antes da licença ser oficializada, para que bloqueasse, inclusive, as verbas do gabinete de Carla Zambelli. Então, existem outras medidas que seguem em vigor e que não foram revogadas, digamos assim, com a ordem de prisão definitiva. O bloqueio de bens e de valores, ele segue vigente, né, e tem por objetivo realmente, né, dificultar, né, a manutenção de Carla Zambelli no exterior nesse contexto de fuga da justiça brasileira. E aí, agora na ordem de prisão definitiva, Carol,
o pulo do gato foi que o ministro Alexandre de Moraes ordenou a prisão definitiva, porque a definitiva ela não precisa ser referendada, digamos assim, pela Câmara dos Deputados. Na preventiva, há uma margem para que o Congresso reveja essa prisão. Poderia haver uma reversão de cenário. Na prisão definitiva, essa fase ela não existe, isso dispensa, então, uma análise da Câmara, e até o próprio ministro Alexandre de Moraes disse na decisão que cabe à Câmara apenas decretar a perda do mandato, um ato formal em cumprimento a essa decisão do Supremo, mas isso a gente sabe, né, Carol, que é um ponto de atrito quase histórico aí entre o Congresso e o Supremo. O Congresso, claro, defende a palavra final, de qualquer maneira, sobre perda do mandato, mas no STF a jurisprudência é bastante clara no sentido de que a condenação, né, a perda do mandato, ela apenas exige um cumprimento automático por parte do Congresso Nacional. E aí vamos ver como é que Hugo Motta vai responder a essa determinação. A gente retoma a abordagem ao caso que envolve a deputada licenciada Carla Zambelli. A Virgínia Machado, advogada, professora de Direito Constitucional da Uniarnaldo, Centro Universitário, está ao vivo com a gente, vai trazer aqui as suas análises e impressões. Doutora, seja muito bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Muitíssimo obrigada, boa tarde a todos. Perfeito. Doutora, há pouco trouxemos a informação, uma nova determinação do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, determinando que Carla Zambelli comece a cumprir de forma imediata aquela pena de 10 anos imposta a ela por invadir sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Então, uma substituição daquela prisão preventiva para o cumprimento efetivo daquela pena. E, simultaneamente, ele solicita que o Ministério da Justiça avance no trâmite do pedido de extradição e, além disso, também houve um pedido para que a Câmara dos Deputados avance com o processo de perda de mandato, a cassação da deputada. Enfim, quais são os pormenores dessa decisão que a gente precisa considerar para a nossa audiência, trazendo os detalhes e a sua reflexão, por gentileza? Muito bem. Inicialmente, a gente tem que entender que com o julgamento do recurso ontem pela primeira turma do Supremo, e esse julgamento foi no sentido da unanimidade de rejeitar o recurso apresentado e, consequentemente, tornar definitiva a decisão que foi prolatada contra a Carla Zambelli, como você mesmo já adiantou, encerra-se, né, a fase processual e nós iniciamos a fase de execução penal. A partir daí, né, cabe a Câmara dos Deputados analisar o processo de perda de mandato, que há entendimentos de que não haveria necessidade de colocar em votação em plenário, mas também há aqueles que defendam que deva ir para a votação em plenário, tá certo? Bastaria, na primeira hipótese, a mesa da Câmara manifestar no sentido de que, uma vez que foi transitada a sentença penal condenatória, haveria perda de mandato de Carla Zambelli. Do contrário, a gente tem que levar a plenário e, consequentemente, iniciar a votação por maioria para essa perda. Vamos ver como que a Câmara dos Deputados vai manifestar nesse sentido, né? E quanto ao processo de extradição, agora começam as tratativas muito mais de ordens diplomáticas do que efetivamente jurídicas. Do ponto de vista jurídico, nós temos a sentença, né, exarada pela mais alta corte do país, em que determina que Carla Zambelli é culpada pelos crimes que lhe foram imputados. Cabe agora, né, a Justiça, o Ministério da Justiça brasileiro encaminhar à Itália o pedido da sua extradição. A grande questão que vai se afigurar e o grande debate, talvez até de cunho diplomático, que vai se afigurar por Zambelli ser cidadã italiana, né, se a Itália entenderia, como aconteceu no caso de Henrique Pisolato, né, na época do mensalão, na sua extradição, porque a Constituição italiana não prevê essa possibilidade. Então, acreditamos que seja algo muito mais diplomático a ser realizado e uma interpretação da justiça italiana da decisão judicial exarada pelo Supremo Tribunal Federal. Pois é, agora, doutora, a gente pôde acompanhar, inclusive nos últimos dias, Carla Zambelli chegou até a conceder entrevista para um veículo de comunicação, ela
se defende, cita a Constituição Federal e diz que um deputado federal só poderia ser preso em flagrante e por crime inafiançável. Inclusive, o nosso comentarista há pouco, Gustavo Segré, reforçou essa informação e também trouxe essa defesa feita pela deputada. O que a gente precisa pontuar em relação a esse argumento que ela utiliza? Possivelmente é a linha de defesa que será adotada pelos seus advogados, né? Sim, possivelmente. É aquilo que a gente sempre fala, né? O Supremo já, no seu julgamento, ultrapassou esse debate, essa questão de ela ser presa só em situações de flagrante delito e etc. Mas talvez seja o caminho da defesa da deputada Carla Zambelli nessa perspectiva de tentar até mesmo, e eu acredito que o argumento que ela pode levar até as cortes italianas no sentido de não ser extraditada vai ser justamente nesse sentido. Olha, deveria ter acontecido desta forma, a Constituição Federal entende desta forma e o julgamento foi por este caminho. Não significa que este entendimento está certo ou está errado, né? O que a gente tem que perceber vai ser o argumento de defesa que vai ser levado aos tribunais italianos para tentar fazer com que ela não venha cumprir esta pena aqui, né? Perfeito. Só para nossa audiência relembrar o episódio, porque na terça-feira Carla Zambelli, ainda nos Estados Unidos, concedeu uma entrevista e ela disse o seguinte, vou abrir aspas para a deputada: eu tenho um passaporte italiano, pode colocar a Interpol atrás de mim, eles não me tiram da Itália, sou cidadã italiana e lá sou intocável, a não ser que a justiça italiana me prenda. Bom, daí ontem nós trouxemos a informação de que havia uma sinalização de que ela poderia se entregar às autoridades italianas a qualquer momento. A partir dessa decisão de hoje, da execução da pena, né, passamos da fase processual e aí entramos na execução propriamente, fica a reflexão, e eu acho que a senhora acabou trazendo isso como uma introdução importante a esse debate, doutora, se ela tentaria, talvez, se utilizar de algum tipo de proximidade com integrantes do governo. Muitos falam que Giorgia Meloni teria um entendimento sobre alguns aspectos parecidos ao dela, o que ela tentaria se utilizar de algum argumento nessa agenda ideológica que ela defende para tentar algum tipo de pedido, inclusive um asilo político. E aí muitas pessoas questionam, bom, o governo italiano compraria essa briga? Quais são as interpretações possíveis? O governo italiano poderia olhar para a condenação imposta a ela e dizer, bom, foi uma condenação política, você é vítima de perseguição, fique aqui com a gente? Muitos acham que é pouco provável, né? Eu também acho que tudo, como eu disse, vai envolver uma questão muito mais diplomática do que jurídica. Do ponto de vista jurídico, aqui no Brasil, pela nossa legislação, Carla Zambelli está com uma condenação com trânsito em julgado, devendo iniciar a execução da pena. Ponto. Acredito que a legislação italiana, de uma forma geral, da mesma maneira, né, que no caso de Robinho, né, Robinho não era um cidadão italiano, é só para a gente destacar isso. Ele veio para o Brasil, né, com uma tentativa de não ter a punição sendo aplicada, e aqui no Brasil houve a homologação da sentença estrangeira e, consequentemente, hoje Robinho está cumprindo a pena que foi imposta na Itália pelos atos que ele cometeu lá. Então, eu acredito que pelas relações diplomáticas, né, acho que a Carla Zambelli, como você bem pontuou, seja um pouco difícil essa tentativa dela, porque até que ponto as relações internacionais entre Brasil e Itália poderia ficar afetada? Porque na perspectiva das condutas que ela praticou aqui, em que o Supremo a julgou, são condutas graves contra até a institucionalidade, né, o sistema de justiça brasileiro, com a invasão ao sistema, né? Até que ponto a gente poderia imaginar que a Itália entenderia que isso é uma perseguição política e não fatos graves que deveriam ser imputados, né? Então, acredito que essa análise a justiça italiana, o governo italiano vai realizar. E aí ficam cenas para os próximos capítulos, para os nossos próximos debates, porque acho que seria até mais prudente, tendo em vista essa cooperação internacional, que ela fosse devidamente encaminhada para cumprimento de pena aqui. Doutora, só para a gente finalizar, teve um
um episódio, uma discussão em um dos programas aqui da Jovem Pan ao longo da semana, e um dos nossos comentaristas levantou uma questão que eu acho muito pertinente. A ex-primeira-dama do Peru foi condenada a 15 anos de prisão por crimes envolvendo corrupção. E aí houve uma solicitação, alguma tratativa, e o governo brasileiro decidiu abrigá-la, né, sob o argumento de um asilo político, mas por questões humanitárias. Parece que ela enfrenta um problema de saúde e faria o tratamento aqui no Brasil. Pois bem, o Brasil então decidiu ofertar o asilo político à ex-primeira-dama do Peru. Mas ela foi condenada a 15 anos de prisão. E aí muitos colocam em paralelo. Bom, Carla Zambelli foi condenada. A primeira justificativa, pelo menos dada para a imprensa, é que ela iria para o exterior para fazer um tratamento de saúde. E aí a gente precisa também entender a maneira como governos acabam lidando com esse tipo de solicitação, de pedido. Você reforçou por mais de uma vez que é muito mais uma questão diplomática, uma questão de relações internacionais do que uma questão jurídica. Você acha que esses ingredientes que levaram o governo brasileiro a conceder o asilo político à ex-primeira-dama do Peru podem, de alguma maneira, fazer sentido também para o governo italiano? Sim, eu concordo com você no sentido de que, da mesma maneira, nós, ao analisarmos, né, nós, governo brasileiro, ao analisar as condições e as solicitações dessa ex-primeira-dama, entendemos por abrigá-la, né, seja por questões de saúde, por questões de entender de ser uma possível perseguição política. O mesmo entendimento não é impossível de acontecer na Itália. Né? Não é impossível de acontecer. Então, acredito que o governo italiano, principalmente quando a gente fala no poder executivo italiano, ele está mais próximo, talvez, em alinhamento ideológico com os posicionamentos da deputada. Pode ser que aconteça, sim, esse acatamento das solicitações dela, sabe? No mesmo paralelo, porque uma questão é que a gente tem que lembrar que a justiça, ela tende a ser técnica, né? Então, a justiça analisa os autos, verifica a conformidade perante a lei e aplica o direito, né? Quando a gente envolve aí decisões que permeiam governos e que tem uma certa liberdade, uma margem de discricionariedade, a gente às vezes deixa de ter essa tecnia necessária em muitos momentos e passa a ter uma questão política envolvida. Virgínia Machado, advogada, nos ajudando a compreender a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a Carla Zambelli. Quais são os caminhos possíveis, uma vez que ela está em território italiano, pelo menos segundo as últimas informações. Doutora, muito obrigado pela gentileza, viu, em atender ao nosso convite neste sábado. Seja sempre bem-vinda à Jovem Pan e até a próxima.